somente uma lembrança. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho por Espíritos Diversos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Capítulo 6. A Loucura. Eu, Wellington, estou ditando a médium ajudado pelo Sr. Antônio Carlos, o médico que me convidou a contar minha história de vida. Não sabia, ou não sei, escrever, não fui à escola. E na minha penúltima encarnação estudei muito pouco. Lembro-me muito bem dessa existência. Mas ainda não consigo ler nada. Vou, logo após o término do meu tratamento, frequentar a escola na colônia para aprender a ler e escrever. Desejo muito me instruir. Na minha última passagem pelo plano físico, desencarnei com 38 anos. Que vida difícil, complicada. Dificilmente alguém se lembrava de meu nome. Quando isso ocorria, era porque fora chamado para uma consulta ou para algum registro em hospitais. Meus familiares me chamavam, quando pequeno, de Tom. Depois, eles, os vizinhos e quem mais me conhecia, chamavam-me pelo apelido, Disco. Tive uma existência sofrida, que somente pode ser compreendida pela lei da reencarnação. Quando pequeno, fui considerado deficiente mental. Com 3 anos, era totalmente diferente dos meus outros 4 irmãos. Falava muito, daí o apelido de Disco. Era confuso e assustava a família, principalmente minha mãe. Tom, você quer laranja? Perguntava a minha mãe. Quero. Precisa descascar, sua burra. Claro, não vou chupar com casca. Porco come com casca. Não sou porco e gosto de laranja. Eu gosto e quero. Eu não quero. Tom, você quer ou não a laranja? Insistia mamãe. Ele quer. Não quero. Quero. Falava. Isso passou a acontecer sempre. Eu falava sem parar e, às vezes, referia-me a mim mesmo como Nório. Respondia. Nório quer. Ele não quer. Vá tomar banho, está sujo. Nório não está sujo. Não é Honório, sua burra, é Tom. É Disco que fala sem parar. Chega. Não aguento mais. Cale-se. Você não fale assim comigo. Falo. Cale a boca. Dava um tapa no meu rosto, na face esquerda. Depois outro, na direita. Chorava e reclamava. Pare com isso. Já parei. Ia bater nela e não em você. Você é um estúpido. Éramos pobres, mas meus pais me levaram ao médico, que me examinou, constatou que estava anêmico e receitou várias vitaminas. E concluiu que era deficiente mental, tinha um retardamento. Minha mãe percebeu que eu conversava com outras pessoas que ninguém via. Ela pensava que eu as inventava. Um dia mamãe tentou conversar comigo, eu estava com 6 anos. Tom, diga-me, você está vendo alguém além de você e eu nesta sala? Vejo a senhora, que é como eu, e os outros, diferentes. Eles estão ali no canto, são uma mulher e um homem. Tenho nome, ouviu, não gosto que se refira a mim como mulher. Sou importante, e eu sou muito mais que um homem. Parem, deixem-me conversar com minha mãe. Grande coisa, quer ser mais importante por ter mãe. Fique quieta, mulher, deixe Nório conversar com a mãe. Mamãe, eu os vejo e conversamos. Ao escutar isso, mamãe ficava apavorada. Dificilmente ficava quieto ou brincava e, quando brincava, era sozinho. Normalmente ficava sentado num canto, falando sem parar. Não conversava com outras pessoas, porque, se respondia algo, logo me confundia e falava como se fosse 3 pessoas. Não conseguia ir à escola. Mamãe até tentou por 3 vezes me levar, com 7, 8 e 9 anos. Na última, uma professora marcou uma consulta com um médico especialista em doenças mentais. O médico conversou muito comigo. Fui diagnosticado como tendo 2 doenças e, novamente, anemia. Tomava os remédios com facilidade, menos o da noite. Quando mamãe ia me dar, era uma dificuldade, falava sem parar. Tome. Não tome. Você fica aí largado. Durmo também. Isso é bom porque fica quieta. Cale a boca, senão você apanha. Quero ver se me bate. Então vinham os tapas. Normalmente eu me batia na face, nas costas, nas pernas, nos braços e até na barriga.
Pare, Tom, beba isto já, ordenava a mamãe. Tomava o remédio, dormia e deixava todos em casa dormirem. Minha infância e juventude foram assim. Às vezes ficava sem tomar banho. Estava sempre doente fisicamente, tinha gripes fortes, queixava-me muito de dores, sentia fraqueza e machucava-me muito por causa de tombos e de tapas que eu mesmo me dava. Meus pais nunca me bateram. E, todas as vezes que ia aos médicos, estava anêmico. Perguntava sempre à minha mãe: por que não moro mais naquela casa perto do rio? Cadê meu bar? Tomaram-no de mim? Não bebo mais aguardente? Onde estão minhas roupas? Quem me tirou a cama grande e macia? Ela não respondia, mas logo eu mesmo falava, todo confuso: ficou no passado. Isso aconteceu e acabou. Nório, preste atenção, acabou, a vida é outra. Não fale assim com ele. Você ainda é má, não sou mais. Queria, como ele, ter minhas coisas de volta. Queria ter meus vestidos. Eu que não quero usar vestido. Prefiro os trapos que Honório veste. Machão. Estava com 19 anos quando meu pai ficou doente, acamado. Meu irmão quis me levar para ser internado num sanatório. Mamãe disse: meu irmão Disco precisa fazer um tratamento especializado, não precisando cuidar dele, ficará menos pesado para a senhora cuidar do papai. Hospitais são para doentes. Será que irão judiar dele? Perguntou mamãe, preocupada. Claro que não. Lá eles cuidam de enfermos, como ele afirmou meu irmão. Fui e estranhei somente o horário rígido, tinha hora certa para todas as atividades. Senti menos fraqueza pelos muitos remédios que tomava. Os médicos conversavam comigo e fizeram o diagnóstico de que eu tinha 3 personalidades. A primeira, a principal, o Wellington, o Tom ou o Disco, uma mulher, a Edina, e outra, o Narciso. Fiquei 2 anos internado. Estava mais forte fisicamente, mas agia do mesmo modo, conversava sem parar. Neste tempo em que fiquei internado, meu pai faleceu e todos os meus irmãos se casaram. Mamãe foi me buscar no sanatório e me trouxe para casa com a certeza que eu não iria sarar. Concluíram que era melhor continuar o tratamento perto da família. Mas no meu lar não seguia normas. Não me alimentava direito, não tomava banho se não queria e raramente fazia a barba. Minha genitora era idosa e adoentada. Nunca fora firme comigo, sentia muito dó de mim e pensava que, não me forçando a nada, estava sendo boa mãe. Escutava-a sempre. Tom é tão bonzinho. Ele não tem culpa de ser doente. Deixe o meu filho fazer o que quer. Antes ser um sujo contente do que um limpo infeliz. Era magro e aparentava ter mais idade. Estava com envelhecimento precoce. E minhas falas continuavam confusas, como sempre. Eram 3 pessoas que falavam e comecei a modificar o modo de falar. Quando era a mulher, pronunciava com voz mais fina e fazia trejeitos femininos. Quando era o homem, com voz mais grossa e modos grosseiros. Você está sempre olhando a minha bicicleta. Você gosta de bicicleta, Disco? Um vizinho me perguntou. Acho-a bonita. Gosto. Ele não sabe pedalar, respondi. Você quer esta para você? Dou-a de presente, o vizinho me ofereceu. Quero. Você precisa pedir para sua mãe. É melhor, senão ela não acredita. Mãe! Gritei contente, pedi para mamãe, ela permitiu e ganhei a bicicleta. Não aprendi a pedalar, empurrava a bicicleta pelo quintal, depois, na frente de casa, depois, pelas ruas ali perto. E sempre conversando. Eu é que vou no banco. Não, sou eu, cansei de ir na garupa. E, como sempre discutia, as pessoas me olhavam, uns sentiam medo, outros, dó, e a maioria pensava que estava bêbado. Mas quem me conhecia sabia que era doente. E quando me perguntavam quem eu era ou o que fazia, respondia, sou dono de um bar muito bonito. Sou bailarina. Você foi, quando jovem, agora é. Moro atrás do bar. Bebo somente pinga envelhecida. Sou muito bonito. Sempre falava do bar e nunca entrara em um. Dizia também que tinha muitas mulheres e roupas bonitas. Uma vez olhei no espelho e exclamei: este não sou eu.
Faço a barba todos os dias, tenho cabelos negros, assim como os olhos. Este é feio, eu sou bonito. Você foi assim, não é mais, louco. Este dia chorei, sentido. Aí nunca mais me olhei num espelho. Minha mãe estava muito doente e desencarnou. Fiquei sozinho naquela casa. Meus irmãos me traziam alimentos. Sentia falta dela, mas tinha meus 2 companheiros. Alimentava-me pouco. Saía empurrando a bicicleta e falando sem parar. Quem escutava não entendia. Minha aparência dava medo. Cabelos crescidos, assim como a barba, e desdentado. Não escovava os dentes e, se um dente doía, com muito sacrifício, minha mãe, quando encarnada, levava-me para extraí-lo. Restavam poucos dentes quando ela pediu ao dentista para extrair o restante. Dava muito trabalho, não parava de falar, e o profissional tinha de me sedar. Estava sempre sujo e muito magro. Então, meus irmãos conseguiram me internar novamente. Este sanatório era dirigido por pessoas espíritas e recebi também um tratamento espiritual. Estava fraco, anêmico e com várias enfermidades. Recebi transfusão de sangue, tomei soro e vários remédios. O médico conversava comigo, e os 3 respondiam. O profissional percebeu que era uma obsessão que chegara à possessão e meu tratamento seria demorado. Várias pessoas faziam trabalho voluntário no sanatório, todas elas espíritas. Conversavam conosco, os doentes, dava-nos atenção e carinho. Fiquei mais calmo, ou ficamos. Tomava banho, fazia a barba, alimentava-me melhor e dormia com remédios. Sentia falta da minha bicicleta, mas não queria voltar para casa. Meus irmãos raramente me visitavam. Mesmo sendo bem cuidado, continuava debilitado. Tive pneumonia. Sempre senti dores, mas, enfermo e acamado, senti mais. Naquela tarde, recordei de fatos acontecidos comigo. Triste, chorei e dormi. Desencarnei. Meu corpo físico enfraquecido parou suas funções. Não vi nada nem senti. Foi como se dormisse. Acordei em outro quarto, numa cama, e vi nós 3 deitados. Estávamos amarrados por uma corda, ou fita, de uns 5 centímetros de largura. Esta faixa era estranha, parecia uma névoa que unia nós 3. Não estranhei, sabia disso, não entendia, mas sabia que estávamos unidos. O que me aconteceu? Perguntei. Acordei e continuo vendo vocês. Seu corpo morreu, respondeu a mulher, Edina. Você não repete mais o que falo. Claro que não, falou o homem, Narciso. Agora ele é desencarnado. O que significa isso? Perguntei. Que você é agora um espírito sem corpo de carne. É como nós. Continuaremos unidos? Quis saber. Penso que sim, opinou Edina. Unimo-nos e não sabemos como nos separar. Calamo-nos, dormi novamente e acordei melhor, sentia poucas dores. Até que enfim acordou, exclamou Edina. A moça nos pediu para não acordá-lo. Aí está ela. Boa tarde. Uma moça me cumprimentou. Trouxe-lhe sucos, pães e frutas. Alimentem-se. Eu comi, Edina e Narciso tomaram somente um pouquinho de suco. A moça tirou a bandeja, sentou-se numa cadeira perto da cama e falou, chamo-me Isa. Vou conversar um pouquinho com vocês. Serão separados, e então poderão escolher se querem auxílio. Se quiserem, ficarão conosco. Se não, poderão ir para onde quiserem. Conte você, Edina, o porquê de estarem unidos. Porque eu? Edina indagou. Porque ela mandou, falou Narciso. Mexi a boca para falar, mas me contive. Ia, certamente, iniciar uma discussão entre os 2. Isa interferiu. Por favor, senhores, estou aqui para ajudá-los a resolverem seus problemas. Não quero discussão. Fale, Edina. Tinha 16 anos quando fui trabalhar com Honório, o disco, este aí Edina me mostrou. Ele possuía um bar, com uma casa de prostituição. Narciso também trabalhava lá e nos tomamos amigos. O lugar era lucrativo. Eu envelheci e então fui fazer parte dos rituais nos quais Honório também era o chefe. Edina parou de falar. Eu recordei, ouvi, claramente, porque não me esquecera.
Vi-me, era alto, forte, cabelos e olhos negros. Lembrei-me do bar, da casa nos fundos e de como me vestia para esses rituais. Edina, o que você fazia nestes rituais? Perguntou Isa. Coisas erradas, Edina respondeu. Tristes e erradas. Pecados terríveis. Edina calou-se. Olhei para seu rosto. Ela não chorou, talvez não tivesse mais lágrimas. Por favor, fale você, Narciso, pediu Isa. Meus pais me venderam ao Honório quando tinha 8 anos e fiquei com ele como empregado. Também fazia parte dos rituais. Por que se uniram? Isa quis saber. Éramos amigos, penso que ainda somos, explicou Edina. Fui eu que tive a ideia de nos unir. Agíamos errado, éramos criminosos e sabia que os mais fracos seriam punidos. Juramos lealdade, prometemos não nos trair. Como se uniram? Isa perguntou. Por um ritual complicado. Imprudentemente nos unimos, lamentou Edina. Foi isso mesmo, contou Narciso. Honório tinha um caderno que havia pertencido ao seu avô, que era feiticeiro. Fazíamos rituais para prejudicar nossos inimigos e adquirir coisas materiais. Dava certo, mas não acreditei nesta união. Pensei que seria apenas para aquela ocasião, não acreditava na sobrevivência do espírito. Para mim, morria e acabava. Ignorava que poderíamos ter outro corpo físico. Pensei que, se fôssemos descobertos e presos, seria somente eu castigado. Fizemos o ritual e nos unimos, ou nos prendemos, uns aos outros. Já quiseram se desprender? Isa quis saber. Sim, muitas vezes, respondeu Narciso. Não foi e não é agradável ficar preso a estes 2 tantos anos. Disco reencarnou e ficamos perto dele sem conseguirmos nos afastar. No sanatório, recebemos orientação, melhorando nossa perturbação. Mas não nos separamos. Isa olhou Edina, convidando-a a falar. Eu também não gosto de ficar presa. Sofro por isso. Quando Narciso morreu, ficamos, Honório e eu, muitíssimo perturbados, sentindo a decomposição dele. Desesperei-me, quis morrer e tomei veneno. Honório não teve coragem de se suicidar. Ficou dias trancado no quarto sentindo nós 2 nos decompormos. Enlouqueceu, saiu desesperado, quis se lavar, caiu no rio e morreu afogado. E depois? Indagou Isa. Ficamos os 3 no umbral, sofrendo muito. Edina continuou contando. Foi um período horrível. Honório foi quem mais se arrependeu. Pedia muito perdão. Eu estava muito confusa. Melhorei quando vi uma mulher grávida. Honório nasceu e recebeu outro nome. Narciso e eu ficamos perto dele. Continuamos unidos. Escutava a conversa e revia os acontecimentos. Não acreditava muito nos rituais. Encontrei por acaso o caderno do meu avô paterno e o guardei. Quando um homem poderoso na região quis tomar meu bar, pressionado, resolvi usar dos conhecimentos do meu avô. Li seus escritos e encontrei uma receita, vovô dava o nome de receita, para as tarefas que deveriam ser realizadas para alcançar o que se desejava, para afastar o inimigo. Convidei Narciso e Edina para, juntos, fazermos o ritual para impedir o homem de me tomar tudo o que possuía. Fizemos e deu certo. Fizemos outros. Alguns eram mais difíceis. O ritual que nos uniu foi dificílimo. Vivemos por muitos anos depois desta imprudência cruel, estávamos idosos quando Narciso sofreu um infarto e desencarnou. Edina e eu o sentimos se decompor. Foi horrível. Ela, desesperada, suicidou-se. Sofri muito, achando-me sujo, fui me lavar no rio e me afoguei. Ficamos no umbral e não nos separamos. Arrependi-me. Roguei por uma nova oportunidade, e reencarnei. Essas recordações me fizeram chorar. O remorso dói mais do que qualquer dor física. Não chore, rogou Edina. Fiz coisas feias, lamentei. Fizemos, concordou Narciso. E agora, será que ficaremos para sempre unidos? Perguntou Edina. Não fizemos o ritual para isso? Para ficarmos para sempre unidos? Falou Narciso. Fizemos para sempre, mas não foi para sempre. Disse Edina. Vocês, pela vontade, criaram um vínculo, explicou Isa. Alimentaram-me pelo remorso.
Agora, pela vontade, podem desfazê-lo. Vamos tentar? Pensem que querem que este cordão desapareça. Pensamos. Isa ergueu as mãos em nossa direção, minutos se passaram e nada. Continuamos unidos. Vou pedir ajuda para uma pessoa que sabe fazer isso. Ele um grande estudioso da mente humana. Dará certo. Isa nos animou. Ficamos sozinhos e calados. Adormeci, sentia-me cansado. Quando acordei, Edina se queixou. Estou com medo. Isa voltou ao nosso quarto e nos levou para outro local. Destravou as rodas da cama e a empurrou. Ficamos calados. Levou-nos para um cômodo onde somente 3 velas clareavam o local. Ali havia somente um crucifixo na parede. Isa ficou num canto e entrou no local um homem vestido de branco, com uma capa brilhante. Seus cabelos eram brancos como a neve. Um espírito muito bonito, porque estava harmonioso. Sério, sem falar nada, fez alguns gestos que julgamos ser o início de um ritual. Depois de alguns minutos, em que ficamos atentos a ele, falou com voz forte e agradável. Repitão o que digo, ó Deus, Criador do Universo. Repetimos: Pai de bondade infinita, liberte-nos de nossos erros. Pedimos perdão pelos nossos atos impensados e maldosos. Recitou algumas frases, todas bonitas. Depois tirou, de dentro de sua capa, uma espada. Um objeto lindo. Estávamos atentos. Acreditamos que o ritual daria certo. O Senhor com a espada cortou a faixa cinza escura que nos unia. Em nome do Todo-Poderoso e Misericordioso, eu os liberto. A faixa sumiu. Nós 3 choramos e agradecemos. O Senhor saiu. Isa acendeu as luzes e nos esclareceu. Vocês não estão mais unidos. Despeçam-se uns dos outros e se perdoem. Cada um irá para um local. Ficarão separados. Abraçamo-nos, desculpamo-nos e fomos desculpados. Voltei para o quarto onde antes estivera e dormi tranquilo pela primeira vez em muitos anos. Ao acordar, senti falta dos 2, e muita. Estava inquieto, parecia que faltava uma parte do meu corpo. Pensei que não ia andar ou mexer os braços. Mas levantei-me, andei e peguei um copo d'água. Não estou inteiro. Sinto-me pela metade, pensei. Oi, Wellington. Isa entrou no quarto. Vou levá-lo para fazer um tratamento que irá fortalecê-lo. O que você mais deseja de ter sadio? Gostaria de ter dentes. Comer esta maçã com meus dentes, respondi. Então vamos. Com ajuda, fiquei com aparência saudável. Dentes sadios, cabelos curtos, sem barba, mais gordo, sem as cicatrizes dos vários ferimentos que tive. Gostei de minha aparência, mas estava muito triste, senti falta dos 2. Dormia muito, acordava, ia às sessões de tratamento, escutava músicas, ouvia palestras e a leitura do Evangelho, caminhava pelo jardim e fazia exercícios. Sentia dificuldade para conversar com outras pessoas. Preferia ficar sozinho. Recordava-me muito do período encarnado, da minha bicicleta, de Edina e Narciso. Sentia saudades deles, mas estava melhorando, não sentia mais os 2 como pedaços de mim. Recebi a visita de meus pais. Mamãe me abraçou apertado. Alegrei-me, gostava deles, mas não os amava. Esforcei-me para conversar com eles, mas não consegui. Mamãe até comentou. Tom, você está tão calado. Antes conversava tanto. Sorri. Hoje não estamos juntos, moramos em lugares diferentes, mas nos visitamos sempre. Wellington disse o Senhor que me dava passes, conversava comigo e participava do meu tratamento. Você pode fazer perguntas. Se quiser saber algo que está lhe acontecendo ou lhe ocorreu, pergunte. Se eu souber, responderei. Se não souber, procurarei saber para te informar. Porque sinto falta de Edina e Narciso. Por que ficamos unidos? O orientador sabia o que tinha acontecido comigo e tudo o que fiz, ou fizemos, no passado. Respondeu, orientando-me. Vocês ficaram juntos muitos anos, é natural que sintam falta um do outro. Erraram e sofreram juntos. Vocês agiram imprudentemente, unirãs por um ritual e acreditaram que, de fato, estavam unidos e que deveriam continuar assim.
Seguramente, se este ritual tivesse sido feito sem terem cometido maldades, não se sentiriam culpados e não necessitariam se punir. Mas, infelizmente, vocês três usaram da crueldade e mentalmente se uniram. Tanto que o primeiro a desencarnar, o Narciso, não conseguiu desligar-se, em espírito, do corpo físico morto e sentiu sua decomposição. Acreditando estarem ligados, você e Edina sentiram o que ele sentia. Depois que Edina desencarnou, você sentiu o sofrimento dos dois. Aquela faixa fluídica, cinzenta, que você viu, era fortalecida pela vontade de vocês três, que continuaram imprudentemente pensando, imaginando, estar unidos. Não conseguiam se afastar um do outro. Estávamos nos punindo? Perguntei. Ao cometermos um ato imprudente, principalmente se esta ação resultou em dores para outra pessoa, marcamo-nos, e, para nos livrarmos desta marca, ou deste laço, que nos prende à ação maldosa, não é tão simples. Vocês sabiam que agiam errado, e o erro os prendeu. Se não soubéssemos que estávamos errados, não receberíamos castigo? Quis saber. É impossível não saber, não ter noção, não sentir intuitivamente que certos atos são errados. Temos em nós, em nosso espírito, a voz da nossa consciência a nos alertar o que é bom ou não. Mesmo os que julgam não saber recebem a dor, não como punição, porém como correção, como aprendizado. Se vocês tivessem conhecimentos integrais dos atos que fizeram, a reação teria sido com muito mais sofrimento. Porém, se alguém souber realmente, penso que não cometerá este ato que cometeram. Porque uma pessoa com conhecimento não iria querer ficar unida a outra? Porque não conseguimos nos separar? Porque somente nos separamos com o auxílio de um espírito bondoso. Como disse, não conseguiram se separar por pensarem que haviam se unido e deveriam continuar unidos. O espírito que os separou é, de fato, um ser bondoso. Ele fez aquele ritual apenas para vocês acreditarem, não duvidando que a faixa que os unia pudesse desaparecer. Ele usou a energia positiva para anular a negativa. Para vocês não fazerem este elo novamente, porque ainda se sentem devedores, culpados e em débito, foram separados. Como estão meus amigos? Será que eu posso dizer que somos amigos? Edina e Narciso estão, cada um, em abrigos diferentes e longe um do outro. Eles estão fazendo o mesmo tratamento que você. Estamos tentando equilibrá-los para depois prepará-los para reencarnarem, e em lugares distantes. Se não são inimigos, são amigos. E amigos desejam coisas boas uns para os outros. Faça isto, Wellington. Deseje a eles que estejam bem e alegres. Passei a fazer isso e me senti bem melhor. Todas as vezes que sentia falta deles, desejava-lhes coisas boas e me sentia tranquilo. Passei a conversar com as pessoas. Aprendi a cantar, saía mais do quarto, e o tratamento continuou. Numa tarde, perguntei à pessoa que pacientemente me auxiliava, quando estava encarnado, fui diagnosticado pelos médicos como deficiente mental. Fui realmente? Sim, você teve uma enfermidade mental. Seu espírito, confuso, com muito remorso, transmitiu isso ao físico, que adoeceu. Porém isso ocorreu com você. Cada pessoa enferma o é por uma causa especial, somente dela. Tive tripla personalidade, o orientador me esclareceu, mente sã, ou seja, espírito são, sem remorso, sem débito, é sinônimo de corpo físico sadio. São muitas as causas para um enfermo ser diagnosticado como alguém com mais de uma personalidade. Pode haver casos como o seu, em que Edina e Narciso usavam sua mente, deixando-o debilitado. Muitos enfermos o são por obsessão, e até possessão, e os motivos para isso acontecer são muitos: paixão, ódio, remorso e outras causas. Vocês se uniram fazendo um elo mental, uma faixa fluídica. Isso é raro. A maioria dos espíritos que ficam perto de outros se afasta quando quer. Outro fato que contribui para o diagnóstico de dupla personalidade é a recordação que o enfermo tem de suas outras encarnações, sem estrutura para isso, confundindo essa lembrança com o presente, perturbando-se muito.
Na maioria das vezes, estas recordações são ocasionadas por desafetos que querem mesmo que essa pessoa sofra. Outros doentes podem imaginar ser alguém ou algo que nada tem a ver com eles. São muitas as doenças mentais, e as causas são mais diversas ainda. Então não é bom nos lembrarmos de nossas outras existências? Perguntei. Deus faz tudo perfeito, continuou o orientador a me elucidar. Misericordioso, deu-nos várias oportunidades de melhorarmos por meio da reencarnação. Como reiniciaremos se não esquecermos? Espíritos mais amadurecidos recordam-se sem problemas, principalmente se não tiverem muitos débitos. Mesmo no plano espiritual, muitos desencarnados não se recordam, somente o fazem se isso for servir para sua melhora ou para compreender acontecimentos de sua vida. Não se deve recordar por mera curiosidade, principalmente encarnado. Para tudo tem tempo certo. Existem terapias no plano físico que ajudam a recordar outras encarnações. Esse processo deve ser feito por profissionais e com muita cautela. Normalmente é um processo demorado, para não haver o risco de a mente inventar e fazer confusão. O esquecimento é uma bênção pela qual devemos ser gratos. Concordo com o senhor, falei. Se não tivesse recordado, como Wellington, minha existência como Honório, minha vida teria sido diferente, mais fácil. Vou fazer tudo para merecer, na minha próxima volta ao físico, esquecer tudo e reiniciar. Você conseguirá, o orientador me animou. Vi muito sofrimento no sanatório onde estive internado quando encarnado. Minha cama era próxima à de um moço que um dia pensava ser um sapo, no outro, um famoso presidente já falecido, e, no outro, uma atriz. Fiz uma pausa no meu ditado a Médum, tirei do bolso um papel, mostrei-o ao senhor Antônio Carlos, que estava presente, e disse. O orientador leu para mim algo escrito nesta folha de papel. Achei tão bonito que pedi a folha para mim. Ele me deu e a guardei comigo. Quando aprender a ler, desejo ler esses livros. Antônio Carlos, o senhor pode ler para mim o que está escrito, para que eu possa ditar para Médum. Com sua resposta afirmativa, escutei e fui ditando. Loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento, estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões, e isso é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sob o influxo da menor excitação. Sendo todo alienado, conforme o próprio verbete denuncia, um ausente, a alienação mental começa, muitas vezes, quando o espírito retorna ao corpo pela reencarnação em forma de limitação primitiva ou de corrigenda, ligado a credores d'antanho, em marcha inexorável para o aniquilamento da razão, quando não se afirmar nas linhas do equilíbrio moral. O senhor Antônio Carlos calou-se, e eu continuei minha narrativa. Às vezes me entristeço porque tenho uma dívida enorme para pagar. Agi muito errado, mas tenho acatado os conselhos para aprender, trabalhar e me preparar para depois planejar a melhor maneira de quitar meus erros e ficar bem comigo. Você já resgatou muitos erros, sofreu muito, como diz com um orientador, me consolou. Mas não sinto isso. Sofri, sim, mas não o suficiente. Não ficamos sem reação quando fazemos o mal. Sei que podemos anular qualquer ação maldosa com o amor, mas, para isso, tenho de aprender a amar. Por isso ainda não fiz planos, tenho tempo. Não devo reencarnar nos próximos 20 anos. Sem dúvida vou aprender muito neste período em que ficarei no plano espiritual. Influências da reencarnação na minha vida. Claro que as tive muito, respondo todas as vezes que me perguntam. Alguém pode ter questionado por que nasci doente, se não havia feito nada de mal, na existência como Wellington, e por que sofri tanto. Porém, agi com maldade em outra existência. Mas não fui condenado a sofrer para sempre. Tive, como disco, a dor como companhia, tentando aprender a não agir mais com crueldade. Como tudo é justo e misericordioso. E seguramente terei outras reencarnações, que poderão refletir os atos cometidos quando tive o nome de Honório.
Quero sentir essas dificuldades e sofrimentos como aprendizado, como uma grande oportunidade de resgate com a bênção do esquecimento. Bendita a oportunidade da reencarnação. Obrigado. Wellington. Capítulo 7. O acidente com o cavalo. Estou, neste momento em que dito minha história a médium, no plano espiritual há 11 anos. E graças às dificuldades que tive pelas vagas lembranças de minha outra encarnação e por ter procurado compreendê-las, encontrei o Espiritismo. Tive uma desencarnação tranquila, em que percebi quase de imediato que mudara de plano. Sou profundamente grato pelas muitas oportunidades que temos, por voltarmos várias vezes ao plano físico e também pelos motivos que tive para procurar entender esta graça que o Criador nos deu pela sua bondade infinita. Vou contar minha história de vida. Reencarnei numa família de classe média, filho do meio, tinha, portanto, uma irmã mais velha e um caçula. Desde pequeno gostava de desenhar, principalmente cavalos. Pintava-os de marrom. Um dia meu pai me perguntou: Ricardo, tive este nome na minha última encarnação, você quer ver uma corrida de cavalos? Não, respondi rapidamente. Não gosto desses animais, eles pisam na gente. Não, meu filho, papai tentou me esclarecer, cavalos não são maus. São bonzinhos. Não quero ir. Pensei que você gostasse desse animal, desenha-os tão bem, falou papai. Não gosto deles, desenho por isto, porque não gosto. Meu pai não entendeu, mas não me forçou. Meus pais nos educaram sem nos forçar a nada. Cresci, era muito estudioso e fui estudar engenharia civil. Tinha tido algumas namoradas, mas nada sério. E ainda desenhava cavalos e os coloria de marrom. Conheci Clara, ela fazia curso de letras. Gostamos um do outro assim que nos vimos. Namoramos, descobrimos afinidades, o amor nasceu e se fortaleceu. Morávamos na mesma cidade, em bairros distantes. Passamos a frequentar a casa um do outro. Íamos nos formar no mesmo ano e decidimos nos casar logo após as formaturas. Clara tinha 2 irmãos, ela era a mais velha. O pai tinha uma propriedade rural, criava muitos animais, principalmente equinos. Já havia sido convidado muitas vezes para ir à fazenda e recusava sempre, inventando desculpas. Ricardo insistiu: Clara, vamos passar o feriado na fazenda. Você irá gostar de lá. A namorada do meu irmão e umas amigas irão também. Por favor, venha conosco. Não quero ir sem você. Não queria ir por apenas um motivo: lá havia cavalos. Clara gostava de cavalgar, galopar pela propriedade. Não disse nada à minha namorada do medo que eu tinha desses animais. Foi tanta insistência que decidi ir. Seriam 4 dias. Chegamos de manhã. A fazenda era muito bonita, a casa, confortável e grande. Vi a criação de animais de longe e estremeci. O primeiro dia foi agradável porque choveu e não saímos da casa. Escutamos músicas, jogamos e conversamos. O segundo dia amanheceu com um sol lindo, levantei cedo e saí a pé pela fazenda. Foi um passeio agradável. Almoçamos. À tarde, eles resolveram sair para cavalgar. Dei desculpas para não ir. Estou cansado. Encantei-me com o lugar e andei muito. Eles foram. Estava gostando do passeio. À noite, jogamos e conversamos. Mas no outro dia, vamos todos à cachoeira. O lugar é lindo. Iremos a cavalo, disse Clara. Não irei, falei. Nunca montei e não sei cavalgar. Meu sogro, o senhor Otávio, sorriu. Para mim, até aquele momento, o pai da Clara me era indiferente. Tratava-o bem por ser o genitor de minha namorada. Mas, ao vê-lo sorrir, parecia que estava debochando de mim, tive uma sensação muito desagradável. Ricardo, disse o senhor Otávio, vou selar um cavalo manso, obediente, para você. Este é para as moças cavalgarem. Clara interferiu. Papai está brincando, Ricardo. Ele pensa que todos devem saber galopar, falou o irmão de Clara. Senti-me ofendido, mas não falei nada. Tudo foi organizado para o passeio. Ainda bem que o equino que me foi destinado era preto. Esforcei-me muito e montei.
Meu coração disparou e, com muita dificuldade, contive minha respiração alterada. Saímos. De fato, Maneiro, o cavalo que montava, era obediente e seguiu os outros. Não conversei, estava tenso. Fazia 15 minutos que havíamos saído da estrebaria. Para mim, pareciam umas 2 horas. Clara, o irmão dela, a namorada dele e as amigas conversavam animados. Clara se emparelhou comigo. Ricardo, por que está calado? Não sei por que preciso montar, se não quero. Está tão ruim assim? Perguntou ela. Não me encha. Clara fez até um biquinho. Nunca respondera a ela desse modo. Passou à frente, e eu fiquei para trás. Eles se distanciaram. Senti muita vontade de vomitar. Puxei as rédeas, o animal parou. Desci e vomitei muito. Voltei a casa andando e puxando Maneiro. Andei uns 900 metros. Quando me aproximei da casa, montei de novo e fui à estrebaria. Deixei lá o cavalo. Disse à empregada que não estava me sentindo bem e fui para o quarto. Estava nervoso, primeiro porque sem motivo me privara de um passeio agradável e depois por ter respondido grosseiramente a Clara. Desci para o jantar. O grupo conversava animado. Meu cunhado me perguntou, por que você voltou? O passeio foi muito agradável. Não estava me sentindo bem, respondi. Virei, afastei-me do grupo, fui à janela e fiquei olhando para fora. O senhor Otávio se aproximou de mim. O que você sentiu? O cheiro do Maneiro lhe fez mal? Sem entender o porquê, respondi. Francisco. Senti que tonteava. Parecia que estava com sangue na boca. Vi o corpo de um menino caído, ensanguentado, e um cavalo que me pareceu muito grande e marrom. Ouvi um moço gritar. Francisco, Francisco. E o moço me pareceu ser o senhor Otávio. O pai de Clara me olhou assustado, nada respondeu e se afastou. Demorou alguns segundos para passar a sensação de ter sangue na minha boca. Quando me senti melhor, fui me sentar no sofá, ao lado de minha namorada. Ricardo, o que você disse ao papai? Ele ficou transtornado, e você não parece estar bem. De fato, não me sinto bem, falei. Minha vontade era de ir embora. Fomos chamados para jantar. Comi pouco. O senhor Otávio e eu permanecemos calados. O grupo foi jogar, e eu fui à varanda. Não estava entendendo o que havia acontecido comigo. Nunca gostei de cavalos e pensava não haver razão para temê-los. Mas senti pânico ao montar em um. E a visão que eu tive quando o senhor Otávio conversou comigo era algo inexplicável. Clara aproximou-se. Ricardo, o que está acontecendo? Não sei. Você me ofendeu, ela se queixou. Desculpe-me, Clara. Não quis ofendê-la. Não queria montar. Senti-me forçado e não me senti bem. Deveria ter dito. De fato, teria sido melhor eu ter falado. É que não gosto de cavalgar, tentei me justificar. O que você disse ao meu pai? Não sei por que disse aquilo. Foi uma palavra, um nome. Falei, Francisco. Francisco, por que fez isso? Clara perguntou. Não sei, respondi. Esse nome tem alguma importância? Para meu pai tem. Papai teve um irmão que faleceu com 6 anos num acidente de cavalo, e ele se chamava Francisco. Tinha somente esse irmão, que era mais novo que ele 9 anos. Papai não gosta de falar desse assunto. Foi muito sofrimento. Minha avó morreu logo depois, e vovô ficou muito calado. Não os conheci, é o que meu pai conta. Onde você escutou esse nome? O nome deve ter sido por aí. Não costumamos, ninguém em casa ou aqui na fazenda, falar disso. Por favor, não comente com ninguém. Papai sofre sempre que se recorda desse acidente, Clara me pediu. Fui deitar-me, mas não dormi. Aquela visão me perseguiu, ou seja, não conseguia parar de pensar no que aconteceu. No outro dia, o grupo saiu para passear a cavalo. Clara ficou comigo, e ninguém sequer me convidou. Esforcei-me para parecer natural, mas estava ansioso para ir embora. O senhor Otávio não conversou comigo nem eu com ele. Foi um alívio voltar para a cidade. Prometi a mim mesmo nunca mais ir para lá. Tudo voltou ao normal: estudo, namoro,
correria com as provas. Mas não esqueci a sensação do momento em que eu tive aquela visão. Fiz um propósito de não desenhar mais cavalos. E, com muito esforço, não os desenhei mais. Não queria mais voltar à fazenda e fui sincero com Clara. Gosto da cidade, de sua agitação. O campo não me atrai nem para passeios. Percebi que não gosto de cavalos e nunca mais quero montar num. Quando você quiser ir à fazenda com sua família, vá, porém não conte comigo. Não me sentia mais à vontade na presença do Sr. Otávio nem ele na minha companhia. Mas nos tolerávamos porque Clara e eu nos amávamos e combinávamos muito. Formamo-nos e ficamos noivos. Arrumamos empregos e marcamos a data para o casamento. Meu pai nos cedeu um apartamento para morarmos, não pagaríamos aluguel, e o Sr. Otávio nos deu os móveis e a festa. Nosso casamento foi lindo. Para agradar Clara, voltei à fazenda, mas não chegava perto dos cavalos, e ninguém comentava nada. Não gostava mais daquele recanto nem mais o achava bonito. Às vezes, olhava algum lugar e parecia que via outro, ou seja, o mesmo local, mas modificado. Quando estava no campo, não dormia bem. Sentia enjoo e, às vezes, a sensação de sangue na boca. Meu emprego era numa firma de construção e estava gostando. Clara lecionava numa boa escola. Comemoramos 6 meses de casados. Éramos muito felizes. Ricardo, Clara disse: ainda não estou grávida. Estou pensando em ir a um médico. Por favor, Clara, falei, ainda é cedo para termos filhos. É que não estou me sentindo bem. Clara foi ao médico, fez muitos exames, e os resultados não foram bons. Ela estava com câncer. O tratamento foi cruel, assim como a doença. Ela se afastou do trabalho, e todos os familiares nos ajudaram. Quis sair do meu emprego para cuidar dela. Mas meu pai e o dela me aconselharam a continuar. Clara preferiu, após uma longa internação, ir para a casa de seus pais para ficar perto da mãe. Foi um período muito triste. Fiquei desesperado. Estava faltando muito no emprego. Decidi me demitir. Ficava muito com ela, e as esperanças de cura foram diminuindo. Rodeada de muito amor e carinho, Clara desencarnou. Todos sofreram, mas eu sofri demais. Voltei para a casa de meus pais, não tive coragem para voltar ao apartamento. 3 meses se passaram, resolvi arrumar outro emprego. Minha irmã tinha se casado e foi morar em outro estado, longe de onde morávamos. Ela me convidou para visitá-la e me disse que eu poderia arrumar lá um bom emprego. Fui e gostei do lugar. A cidade era pequena, tranquila, e consegui um emprego. Voltei e me desfiz do apartamento. Fiquei somente com nosso álbum de fotos do casamento. Despedi-me de todos, agora nos veríamos menos. Os pais de Clara me agradeceram, e eu a eles. Mudei-me. Não quis ficar com minha irmã, aluguei um pequeno apartamento. Dediquei-me ao trabalho. A dor da separação amenizou, mas sentia muita falta da Clara. Passaram-se 2 anos. Minha irmã e meu cunhado estavam sempre tentando me arrumar uma namorada. Tratava bem as pretendentes, mas não queria envolvimento. E aí conheci Nívia, uma jovem professora que viera à cidade para lecionar numa escola. Sua família morava numa cidade próxima. Conhecemo-nos numa festinha, conversamos, achei-a agradável e bonita. Passamos a nos encontrar, sem compromisso. Não a amava, disso eu tinha certeza. Pensava que nunca mais iria amar novamente, não como amei Clara. Acabamos por namorar, e Nívia engravidou. Resolvemos nos casar. A família dela fez uma grande festa. Foi tudo muito bonito. Esforcei-me para parecer entusiasmado. Arrumamos nossa casa e, 6 meses depois, nasceu minha filha. Ana Cláudia era linda e saudável. Foi então que minha vida mudou, voltou a ter sentido e me senti feliz. 2 anos depois nasceu Ana Elisa, também linda e saudável. Nossas vidas estavam tranquilas. Nívia e eu combinávamos muito. Ela continuou dando aulas, porém com menos carga horária, para ficar com as meninas. Eu continuei com o meu trabalho.
Financeiramente, estávamos bem, tínhamos uma casa boa, 2 carros e nenhuma dívida. Numas férias, organizamos um passeio junto com um casal amigo e, com seus 2 filhos, fomos à praia. Alugamos casas. A nossa ficava distante da casa dos nossos amigos, mas, se íamos de carro, era perto. Aproveitávamos bem, e as crianças estavam gostando muito. O quarto dia amanheceu chuvoso e esfriou. Meu carro apresentou um defeito e o levei numa oficina mecânica. Nossos amigos resolveram andar pela praia, não entrariam na água, e as crianças pegariam conchinhas. Minhas filhas foram de carro com eles. 2 horas depois, voltaram do passeio e pararam em frente à casa em que estávamos, mas não desceram do veículo, e conversamos por alguns minutos, animados, combinando um passeio à tarde. Eles foram embora. Não vi Ana Elisa, então perguntei à minha outra filha. Onde está sua irmã? Não sei, respondeu Ana Cláudia. Como não sabe, Ana Elisa? Gritei. Nívia e eu nos apavoramos quando percebemos que ela não viera junto. Esqueceram-na lá na praia. Ela estava com 4 anos e gostava muito de água. Meu coração disparou. A praia era longe, se fosse caminhando, demoraria a chegar lá. O mesmo aconteceria se fosse onde estavam nossos amigos, para pegar o carro emprestado. Neste instante, um homem passou na frente da casa, a cavalo. Senhor, por favor, pediu Nívia, empreste o cavalo para meu marido ir. Contou de nossa filha. O homem se sensibilizou e rapidamente desceu do cavalo e me entregou as rédeas. Espero o senhor aqui. Vá rápido. Por um instante fiquei indeciso. Mas o desespero para encontrar minha filha foi maior. Montei no cavalo e cheguei até a galopar. No momento em que estava galopando, nem senti o pavor costumeiro pelo cavalo. Estava aflito para encontrar minha menina. Fui orando, rogando a Deus para que nada de mal acontecesse com ela. No local onde estiveram, vi Ana Elisa na praia, sozinha, pegando as conchas. Pulei do cavalo e corri para ela. Ana Elisa, filhinha. Veja, papai, quantas conchinhas eu peguei. Vou ganhar de todos. Meu baldinho está quase cheio. Ela não percebera que ficara sozinha. Abracei-a. Depois, me ajoelhei e orei agradecendo a Deus. Suspirei aliviado e olhei o cavalo, ele simplesmente ficou parado nos olhando. Senti o pavor. Esforcei-me muito para me aproximar dele e pegar as rédeas. Resolvi ir caminhando, uma mão segurava as rédeas e a outra, a mão de Ana Elisa. Não tive coragem de montar novamente. Andamos alguns metros quando vi meu amigo se aproximar de carro. Nívia estava junto. Minha esposa estava com o rosto inchado de tanto chorar. Ela abraçou Ana Elisa tão apertado que a menina reclamou. Nívia, meu bem, Ana Elisa não percebeu que estava sozinha. É melhor que continue pensando assim. Por favor, controle-se, pedi. Olhei para meu amigo e roguei. Leve o cavalo para mim, deixe-me dirigir seu carro. Agradecemos muito ao dono do cavalo. Nívia e eu decidimos não deixar mais as meninas sozinhas com ninguém. O casal se desculpou, e tudo ficou bem. A viagem foi muito agradável. Pensei. Por que será que tenho pavor de cavalos? Num desespero, ao pensar na minha filha em suposto perigo, sozinha numa praia, galopei num cavalo. Esse medo será por um trauma. Mas meus pais me garantiram que eu, na infância, nunca vi um cavalo. Logo após este passeio, minha mãe desencarnou de repente. No velório, vi os pais de Clara. Conversamos por alguns minutos. Ainda sentia uma sensação estranha diante do meu ex-sogro. Meses depois, Ana Cláudia me contou. Papai, vi a moça no meu quarto. Você sonhou? Perguntei. Não sei, parece que vi mesmo. Uma moça bonita, loura, de cabelos compridos. Vestia uma roupa cor-de-rosa. Clarinho interrompeu Ana Elisa. Você também viu? Pensei que alguém entrara em casa. Tentei parecer natural, para não assustá-las. Vi, sim, papai, no domingo de manhã, ontem e hoje, respondeu Ana Elisa. Ela falou com você? Hoje não, mas no domingo me disse, cavalo marrom, falou Ana Elisa.
Como ela entrou na casa? Fechamos a casa toda. Como isso aconteceu? Perguntei. Ela atravessou a porta. Eu vi, afirmou Ana Elisa. Como é ela? Quis saber. Tem os olhos claros, penso que verdes. Quando sorri, faz um buraquinho aqui. Ana Cláudia a descreveu e colocou o dedo na face. Vocês sentiram medo? Eu não, ela é boazinha, respondeu Ana Elisa. Como sabe? Ora, se vemos alguém mal, sentimos medo. Com as boas, não sentimos, concluiu Ana Elisa. Nívia chamou as meninas e fiquei perplexo. Elas descreveram Clara, minha ex-mulher. De fato, o tempo faz esquecer, quase não me lembrava mais de Clara. Minha esposa deixou as meninas brincando e veio conversar comigo. Ricardo, você não fala de sua primeira esposa. Sei que você sofreu quando ela faleceu, mas isso já passou e somos felizes. Precisamos resolver isso, o espírito dela tem vindo em casa. Não quero isso, é melhor você dar um jeito. Como? Rita, a minha melhor amiga, é espírita, comentei com ela, que me aconselhou irmos ao centro espírita. Os espíritas se reúnem 3 vezes por semana, à noite. São pessoas boas e caridosas. Hoje tem reunião às 19 horas. Quero que vá, e lá tente saber o que Clara quer e peça a ela para não voltar mais aqui. Eu não quero. Pensei. Que situação. Por que será que Clara tem vindo aqui, ao meu lar? Será que não tem mais nada de interessante para fazer? Clara, por favor, vá cuidar de sua vida. Ou morte. Fiquei o resto do dia preocupado, e indeciso, se ia ou não ao centro espírita. Minhas filhas tinham visto Clara, em espírito, elas não mentiam. Será, pensei, que haveria explicações para esse fato. Não costumava falar de Clara com Nívia, isso para não enciumá-la, e, ultimamente, não falava de minha primeira esposa com ninguém. Por que será, continuei pensando, que Ana Elisa dissera que Clara falou cavalo marrom? Que mistério era aquele? Querendo explicações e pensando que os espíritas, que conversavam com os mortos, pudessem me esclarecer e orientar, fui ao centro espírita. Fui muito bem acolhido. Aquela noite era de estudos. Mas eles gentilmente me esclareceram. Nós, disse um senhor, somos todos espíritos que ora estamos vivendo no corpo físico, ora com o corpo perispiritual. A vida não cessa, continuamos sempre vivos. O espírito de sua primeira esposa pode estar querendo lhe dizer alguma coisa. Amanhã teremos um trabalho de orientação aos desencarnados. É um intercâmbio entre os 2 planos, de encarnados e moradores do além. Se quiser assistir a uma dessas reuniões, recomendo primeiro frequentar as aulas de estudo. Senti não estar preparado para falar com os mortos, preferi seguir a orientação recebida e me matriculei nas aulas de estudo. Entendi primeiro que não eram mortos, mas desencarnados, e foi muito bom compreender como acontece o intercâmbio entre os moradores do plano espiritual e estagiários do plano físico. 5 aulas depois, em que fiz várias perguntas, e as respostas me satisfizeram, porque as entendi por meio do raciocínio, fui a uma sessão que era chamada de desobsessão, porque os espíritos desencarnados eram esclarecidos que haviam mudado de plano. Roguei com fervor para que, se Clara quisesse alguma coisa, se manifestasse e dissesse o que queria. Nesse período em que fui ao centro espírita, minhas filhas não a viram mais. Não me assustei com as manifestações. O grupo era muito organizado. Primeiro oraram pedindo proteção. Começou o intercâmbio, o médium falava ou repetia o que o desencarnado dizia, e outro encarnado o orientava. Acomodaram-se à mesa um médium e um orientador. Muitos falavam ao mesmo tempo. Percebi logo que Clara estava falando, e eu a escutava pelo médium. Foi um maravilhoso intercâmbio. Ricardo, que bom que veio. Agradeço-lhe. Não quis incomodar suas filhas. Quero lhe pedir uma coisa. Por favor, vá conversar com meu pai. Diga a ele sobre o cavalo marrom. Desejo-lhe felicidades. Adeus. Quando a sessão de desobsessão terminou, indaguei ao grupo. Não consegui entender o recado. Clara me pediu para conversar com seu pai sobre cavalos. Isso não faz sentido.
O senhor Otávio vai pensar, e com razão, que estou louco. Talvez, se você nos explicar, possamos orientá-lo. O que você tem a ver com cavalos? Perguntou um senhor. Tenho verdadeiro horror, respondi rapidamente. Temo-os. Nunca gostei de cavalos e, ao mesmo tempo, quando garoto, desenhava-os muito e os coloria de marrom. A primeira vez que fui à fazenda do pai de Clara. Contei resumindo os acontecimentos. Ricardo, disse o dirigente daquela reunião, você, pelo pouco tempo que frequenta nossa casa e pelos estudos que aqui recebeu, sabe que voltamos várias vezes a reencarnar. E, como tudo que Deus faz é perfeito, Ele nos dá o esquecimento para termos um recomeço. Mas podemos trazer algumas lembranças. Por esse fato, devemos procurar ajuda somente se elas nos incomodarem e não encontrarmos explicações. Porque traumas e fobias podem ser dessa existência. Não encontrando razão para as fobias, elas podem ter origem em algo marcante que nos aconteceu no passado, em outras existências nossas. Você já pensou, meditou, no que seja a reencarnação? Pensei e respondi. Observei o meu lar. Minhas filhas são amadas, protegidas, e por que outras crianças são abandonadas? Por que Clara desencarnou tão jovem? São perguntas que somente respondemos com a compreensão da lei da reencarnação. Sendo assim, concluiu o dirigente, seu medo de cavalo deve ter uma explicação que envolve você e seu ex-sogro. Por que você teve aquela visão? Por que escutou gritarem, Francisco? Será que eu fui o Francisco? Interrompiu. Pode ser que sim, mas somente a você cabe a resposta. Com certeza Clara quer que você diga isso ao pai dela, para sossegá-lo. É a resposta do perdão. Você o perdoou, mas ele não sabe. Naquela noite não dormi. Não seria fácil para mim procurar o senhor Otávio e contar o que estava acontecendo. Levantei-me mais cedo do que de costume. Nívia levantou depois de mim e lhe contei tudo enquanto preparávamos o desjejum. As meninas acordaram, e Ana Elisa comentou, como se fosse muito natural. Vi a moça do vestido rosa. Ela me deu um tchauzinho e disse, se seu pai fizer o que lhe pedi, você não irá me ver mais. Nívia me olhou e determinou. Você irá na sexta-feira conversar com o senhor Otávio. Estava nervoso, saí da cozinha e fui me sentar num banco na varanda. Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e abri ao acaso. Li, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admirareis bem mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor, Sens, 1862, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. 19 Benefícios pagos com a ingratidão. Depois, falei em voz baixa, como se Clara estivesse ali me escutando. Clara, eu a amei demais. Não foi por minha culpa a nossa separação. Você morreu, desencarnou e deve ficar no plano espiritual. Por favor, não atormente minha família. Vou fazer o que me pediu porque estou sendo forçado. Vou dar uma de louco. Sem dúvida seu pai me irá pôr para fora de sua casa. Isso que você está fazendo é chantagem. Senti como se tivesse pingado uma gota d'água na minha mão. Olhei e não tinha nada, minha mão não estava molhada. Senti ser uma lágrima e de Clara. E mesmo assim continuei nervoso. Sexta-feira, cedo, saí de casa de carro e fui para a cidade onde morei. Cheguei à tarde. Papai ficou muito contente e me comunicou que estava namorando. A solidão, Ricardo, é muito triste. Vocês estão longe, e estou sozinho. Amei sua mãe, mas preciso de companhia. Combinamos almoçarmos juntos no outro dia, no sábado, para eu conhecer sua noiva. E à noite fui à casa do senhor Otávio. Avisar-os da visita por telegrama. Estava inquieto para acabar com esse assunto e para minha família ficar livre da presença do espírito de Clara. Marquei às 19h30, porém lá estava 10 minutos antes. Minha ex-sogra abriu a porta. Abraçou-me, contente ao me ver.
O senhor Otávio também me abraçou. Convidado a entrar, sentamo-nos nas poltrões da sala. Conversamos, trocando informações. Mostrei fotos das minhas filhas, e eles, dos netos. Por intuição feminina, a mãe de Clara disse que ia fazer um café. Assim que ela saiu da sala, não querendo perder tempo, falei o que me levara ali, pois estava cada vez mais aflito e incomodado com a situação. Senhor Otávio, sempre tive medo, pavor, de cavalos, porém, quando era pequeno, desenhava-os muito e os coloria de marrom. Naquele passeio na fazenda, ao me sentir confrontado, decidi montar num. Senti-me mal, vomitei muito e fiquei chateado. À noite estava muito aborrecido comigo mesmo. Indagava-me, por que este medo infundado? Quando o Senhor aproximou-se de mim, tive uma visão em que escutei alguém me chamar de Francisco. Clara depois me contou que Francisco era o nome do irmãozinho do Senhor que morreu. Falava de cabeça baixa, fiz uma pausa e olhei para o Senhor Otávio. Esperava que ele estivesse sorrindo, debochando, mas ele estava sério, olhava-me atento e perguntou: "Que visão você teve?" Neste momento, senti a mão de alguém apertar meu ombro, senti ser Clara. Fechei os olhos e tive a visão novamente, desta vez, mais completa. Falei compassado. Era pequeno, saudável e levado. Quis montar num cavalo robusto, muito bonito e bravo. Meu irmão Otávio não deixou, porém, como insisti, colocou-me em cima do animal. Estávamos somente nós dois no estábulo. Ele segurava as rédeas. Na outra mão, não sei porquê, segurava um pau. "Você não é corajoso? Agora aguente." Otávio falou, rindo, e levantou o pau. O cavalo se assustou e empinou. Eu, Francisco, segurei o arreio. Otávio, meu irmão, não aguentou segurar as rédeas e as soltou. Porém, o cavalo abaixou as patas e a cabeça. Eu caí na frente do cavalo, passando pela cabeça do animal, que rapidamente voltou a empinar e, com força, bateu com as patas dianteiras em cima de mim, matando-me na hora. Estava exausto quando terminei de falar. E não senti mais o sangue na boca como das outras vezes em que recordara esse fato. Estava tranquilo, embora não soubesse se fora compreendido, porque nem eu estava compreendendo direito o que estava acontecendo nem a maneira confusa como falei. Olhei para o senhor Otávio, que enxugava as lágrimas. Pensei que ele ia me perguntar como sabia de tudo o que falara, mas ele não o fez. Senti que o genitor de Clara não conseguia nem falar, estava emocionado. Resolvi explicar. "Não estou louco. Por favor, não me julgue. Por um motivo familiar, fui procurar auxílio no espiritismo e, nessa religião, fiquei sabendo da reencarnação. Somos espíritos que, quando encarnados, estagiamos aqui, no que chamamos de plano físico, e desencarnados vive-se no plano espiritual, no além. Voltamos muitas vezes ao plano físico e recebemos novos corpos carnais para viver o tempo que for necessário. Foi isso que aconteceu. Senti um apertão maior, cheguei até a olhar meu ombro e não vi nada. Resolvi continuar a explicar, estava ali para isso e completei, sem me importar se ele acreditaria ou não. Acredito que fui, na minha encarnação anterior, Francisco, seu irmão. A vida continuou, voltei a reencarnar, agora sou Ricardo. Perdoei-o, não seria preciso, o Senhor não errou comigo. Mas se perdoei e segui em frente, porque o Senhor não se perdoa. É difícil, exclamou o senhor Otávio. Olhamo-nos. Senti que ele sofria. Peguei em suas mãos. Pois faça isso, pedi. Ricardo, nunca tive sossego. Era mais velho que Francisco 9 anos. Sabia que o francês era o nome do cavalo, era bravo e não deveria ter deixado Francisco montá-lo. Segurava um pau pensando, erroneamente, poder, se precisasse, dominar o animal. Sofri muito com o acidente, que ocorreu como você o descreveu. Não contei a ninguém o que aconteceu. Somente eu sabia o que você contou. Menti e não desmente. Falei, na época, que, ao chegar ao estábulo, Francisco já estava morto. E, mesmo assim, minha mãe, num ato de desespero,
Falou que eu deveria estar contente com a morte do irmão, porque seria o único herdeiro. Nunca esqueci o acidente. De fato, quando Francisco caiu, eu gritei desesperado seu nome. O senhor acredita em mim? Perguntei. Poderia dizer que você é um paranormal, que conseguiu ver de alguma forma o acontecido no local ou em minha mente. Porém, principalmente hoje, não estava pensando nisso. Quando te vi, somente lembrei de Clara. Já ouvi falar de reencarnação. Agora vou acreditar nesse fato. E conversamos mais descontraídos sobre o assunto. Recomendei livros para que lesse. Somente quando passamos a falar sobre o espiritismo que a mãe da minha primeira esposa voltou à sala com a bandeja de café. Que café gostoso! Elogiei. Vou embora. Obrigado por terem me recebido. Foi um prazer revê-los. Abraçamo-nos. Quando me despedi do Sr. Otávio, disse-lhe baixinho. Perdoe-se. O sábado foi muito bom, senti-me tranquilo. Conheci a namorada do meu pai, gostei dela. Revi parentes e amigos e voltei no domingo. Contei tudo a Nívia. Resolvemos nos tornar espíritas. Passamos a frequentar o centro espírita, levamos as meninas na evangelização infantil e passamos a participar de trabalhos voluntários. Ricardo disse Nívia, penso que devemos agradecer a Clara por ter nos dado a oportunidade de conhecer o espiritismo. A melhor coisa que me aconteceu por isso foi compreender as diferenças entre as pessoas. Amo mais a Deus por esse motivo. O Pai amoroso não nos criou diferentes, somos nós, pelas nossas atitudes, que nos modificamos. Incomodava-me tanto pensar que existem ricos e pobres, uns jogam alimentos fora, e outros passam fome. Agora entendo que tudo isso é um precioso aprendizado. E tudo voltou a ser tranquilo. O Sr. Otávio me mandou um lindo cartão e nele estava escrito somente, obrigado. E passamos a trocar cartões de aniversários, Natal e Páscoa. Passaram-se uns meses. Comecei a ter a sensação de que ia desencarnar. Sabia que todos retornamos ao mundo espiritual. Mas a sensação era de que ia fazer logo esta grande e importante mudança. Pensei em muitas possibilidades para justificar o que estava sentindo. Será que estou tendo esta sensação porque desencarnei muito jovem na minha outra existência? Ou é porque meu espírito sabe mais ou menos a época que me foi marcada para voltar ao além? Não comentei com ninguém sobre isso. Precavido, tomei umas providências, fiz seguro, passei a contribuir com outra previdência e deixei meus documentos em ordem. Um dia, no trabalho, tudo seguia como sempre, normal. Quando tocou o alarme, estava sozinho na sala de controle. Rapidamente, fui ver o que estava errado e vi que estávamos tendo um curto-circuito, uma pane muito grave na eletricidade. Tínhamos que sair rápido do prédio. Sabia que 3 companheiros estavam no porão. Precisava tomar uma decisão rápida, sair ou avisá-los. Não hesitei, desci depressa e, no 3º degrau, ouvi um tremendo barulho na sala de controle, uma explosão. Ficamos os 4 no porão por 2 horas até os bombeiros controlarem o fogo no prédio. Nada aconteceu conosco, nenhum trabalhador se feriu. Ricardo disse um amigo que ficou comigo no porão: se você tivesse tentado sair, teria sido eletrocutado. Pensei em avisá-los, respondi. De fato, se tivesse saído, não teria tido tempo, teria sido eletrocutado. Aí pensei que teria desencarnado se tivesse escolhido o egoísmo, pensando somente em me salvar. Mas, ao tentar salvar meus 3 companheiros, nada aconteceu comigo. Talvez, concluí, fosse mudar de plano naquele dia, porém, como agi corretamente, foi-me permitido ficar mais tempo encarnado. Senti-me aliviado. Mas esse alívio durou pouco tempo. Logo a sensação de que não iria demorar para desencarnar voltou forte. Continuei deixando tudo preparado. Meu pai partiu para o além. Aí pensei que a sensação não era para mim, era para ele. Mas continuei a sentir que logo mudaria de plano. Escutei muitas pessoas afirmarem que gostariam de saber quando iriam desencarnar. Mas não é bom, não é nada agradável sentir a aproximação da morte do corpo carnal.
Sofri um infarto numa manhã de inverno e foi fatal para meu físico, que parou suas funções. Fui socorrido, e meu espírito foi levado para um posto de socorro espiritual, onde dormi por dias. Acordei, lembrei-me da dor e observei bem o lugar em que estava. Um senhor aproximou-se de mim e perguntei: onde estou? Que lugar é este? Mudei de plano. Você está bem? Quer alguma coisa? Indagou o senhor. Saber, se possível, o que está acontecendo pedi. Você está no abrigo Esperança, um posto de socorro localizado no plano espiritual, respondeu o senhor. Lembrei que adormecera após ter sentido a dor forte. Embora sabendo que meu corpo físico estava morto, quis me iludir. Não desencarnei, exclamei. O senhor sorriu para mim. Levantei-me e andei pelo quarto, olhei a janela, vi um bonito jardim. Estou sonhando, pensei. Devo voltar ao meu quarto e então acordar. Devo ter me afastado em perispírito do meu corpo físico enquanto dormia e vim até, para este lugar desconhecido. É hora de voltar. Mas nada aconteceu, continuei no quarto. O homem me explicou: Ricardo, seu corpo físico parou suas funções há 16 dias. Você veio para cá trazido por amigos espirituais, trabalhadores do centro espírita que frequentava. Então, desencarnei mesmo? Sim, seu corpo sofreu um infarto. Tempo vencido. E minha família? Quis saber. Sofreram e sentem muito a separação. Mas a doutrina espírita a consola muito, as três, sua esposa e filhas, estão unidas e oram muito por você. Está precisando de alguma coisa? Disse-lhe que não. O senhor saiu e fiquei sozinho. Sabia que era verdade, deveria ter mesmo desencarnado, mas preferi pensar que poderia estar sonhando. Se sonho, concluí, o melhor é voltar para casa e acordar. Para isso, é só pensar querendo muito. Concentrei-me, quis muito ir para casa. Precisei pensar por minutos, concentrar-me bastante, e aí voltei para meu lar. Nossa casa estava como sempre. Olhei as horas no relógio, naquele horário, elas deveriam estar na escola. Deitei-me na cama, andei pelos cômodos. Escutei um barulho, elas estavam chegando. Corri para a sala e as esperei sorrindo. Passaram por mim sem me ver. Abracei Ana Cláudia e nada aconteceu, minha filha não sentiu o abraço. Fiquei parado, olhando-as conversar. Mamãe contou: Ana Cláudia, Martinha chegou de viagem ontem e não sabia que papai faleceu. Faz 16 dias, exclamou Nívia, suspirando. Mas estamos seguindo as orientações que recebemos dos nossos amigos espíritas e vamos continuar desejando que Ricardo esteja bem, feliz e se adapte logo ao plano espiritual. E também para ele não se preocupar conosco, interrompeu Ana Elisa. Não nos desesperamos para ele ficar bem. Somente choramos de saudades, mas isso não irá perturbá-lo. Sou grata a Deus por ter tido o pai que tive e por saber que ele será sempre o meu paizinho. Mudaram de assunto. Eu continuei parado, não conseguia nem me mexer. É real. Morri. Vim para o além. Exclamei. Devo voltar rápido para onde estava, pensei. Se não, irei sentir perturbação e perturbá-las. Vou tentar voltar ao posto de socorro. Concentrei-me, esforcei-me muito, e nada, continuei no meu eslar terreno. Em caso de aperto, onde devo ir, pensei e concluí, com toda a certeza, nesta situação, ao centro espírita. Aproveitei que a porta e o portão estavam abertos, pois Ana Cláudia conversava com uma amiga em frente à casa, para sair e pedir ajuda. Ao passar por minha filha, senti vontade de parar e escutá-las, mas somente olhei para ela. Sabia que não deveria ficar, tinha conhecimento de que, não tendo permissão para visitá-las, iria me perturbar e prejudicá-las. Elas não mereciam. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, enxuguei-as e fui caminhando rumo ao local onde nos reuníamos para orar. Temi. Sabia que um desencarnado, sem saber como viver na espiritualidade, ao vagar, poderia ser alvo de espíritos zombeteiros e maldosos. Poderiam me aprisionar e levar-me para o umbral. Ao pensar nisso, arrepiei-me, senti muito medo e andei rápido. Cheguei ao prédio onde se localizava o centro espírita, que, nos últimos anos,
Eu frequentava. Estava fechado, bati na porta e nada. Insisti, um homem apareceu diante da porta fechada. Por favor, preciso de ajuda, roguei. Entre. Pegou com delicadeza minha camisa e me puxou. Passei pela porta fechada. Entrei. Sente aí e espere, pediu o Senhor. Aquele homem era como eu, sobrevivente do corpo carnal morto. Sabia que, quando passamos a viver no mundo espiritual, podemos passar pelas construções do plano físico, isso desde que se aprenda. Sentei-me numa cadeira material, a mesma quando costumava ir ali. Esforcei-me para me acalmar e fui me tranquilizando. Orei agradecendo a Deus por estar protegido. Boa tarde, Ricardo. Assustei-me e olhei para a senhora que me cumprimentava sorrindo. Boa tarde, respondi, e pedi, preciso de ajuda. Saí do abrigo ao qual fui levado. Não acreditei quando me contaram que viera para o além. Saí sem permissão e não consegui voltar. Fui à minha casa e aí percebi que verdadeiramente mudei de plano. Vim aqui para ser novamente socorrido. Desculpe-me. A senhora pegou minha mão. Ricardo, aceite a desencarnação. Não agiu certo ao sair do posto de socorro, mas agiu com sabedoria ao vir aqui pedir auxílio. Logo mais teremos uma reunião. Você ficará conosco. Depois um grupo de trabalhadores irá para a colônia e você irá com eles. Venha comigo, você deverá aguardar em outro local. Nós, que agora vestimos somente o perispírito, não ficamos junto com os encarnados. A senhora pegou na minha mão e então vi que, além do espaço físico do prédio, havia outra construção. Subi a escada e vi outra sala. Fique aqui, recomendou a trabalhadora do centro espírita. Tenho muito trabalho a fazer. Nesta bandeja, temos sucos e pães. Se quiser, alimente-se. Tomei sucos e me alimentei, depois me sentei numa cadeira confortável. Chegaram outras pessoas, outros desencarnados. Senhor Alberto, o senhor por aqui? Perguntei, ao ver um homem que eu conhecera e que falecera havia uns 3 anos. Ele me olhou, observou e indagou. Eu o conheço? Sou Ricardo, o esposo da Nívia. O que está fazendo aqui? Morreu também? Sim. E, como o senhor, continuo vivo, respondi. Eu já estava velho, mas você ainda é jovem. O que faz aqui? Vim pedir ajuda, e o senhor? Trouxeram-me, o senhor Alberto explicou porque eu estava novamente na casa de minha filha. Aquela ingrata, quando estava vivo, era muito atenciosa comigo, boa filha, cuidou de mim. Eu morri, ela chorou, ficou muito triste, até me chamou. Eu fui, e então ela pediu auxílio para me tirar de lá. Não é um absurdo? Estou pensando, senhor Alberto, que temos, depois que o nosso corpo físico morre, de viver em lugar próprio. Sua filha não é ingrata, penso que ela continua sendo boa, querendo seu bem, e o senhor somente poderá se sentir bem no lugar onde vivem os espíritos desencarnados. Pode ser, mas não gosto de viver com outros mortos. Ele foi se sentar longe de mim. Assisti à reunião de estudos dos encarnados. Aprendi naquela noite uma grande lição: não devemos pensar somente em nos modificar interiormente com a desencarnação, porque quando fazemos nossa mudança continuamos a ser os mesmos. Devemos ser, no plano físico, o que desejamos ser no plano espiritual. E conforme tratamos o próximo seremos tratados. Quando a reunião terminou, a senhora que conversara comigo aproximou-se de mim. Venha, Ricardo, você irá para uma colônia, irá com amigos. Conheci o Aeróbus, achei-o fabuloso. Ao ler sua descrição, podemos imaginá-lo, mas, ao vê-lo, conseguimos entender o tanto que é especial esse veículo, além de ser também bonito e útil. Adaptei-me rapidamente à colônia, primeiramente porque compreendi que era o melhor para mim. Depois, porque é, de fato, um lugar lindo, acolhedor, e fiz amizades. Recebia sempre orações e incentivos de minhas filhas e de Nívia para me adaptar ao plano espiritual. Foi muito prazeroso rever meus pais e Clara. Ricardo disse: Clara, quero me desculpar pelo transtorno de ter ido ao seu lar, naquela época, para lhe pedir um favor, e agradecer-lhe por ter me atendido.
Clara, eu que devo me desculpar, não a tratei bem. Também sou agradecido. Devo a você a minha procura para compreender o que estava acontecendo e por ter encontrado o Espiritismo, que facilitou minha vida e também a minha mudança para o além. Isso foi uma graça. Quero explicar o porquê de ter insistido com você para ir falar com meu pai. Clara me esclareceu. Papai sofreu muito com aquele episódio. Ele foi filho único por muitos anos, sentia ciúmes do irmão mais novo e era repreendido por isso. O acidente foi como você viu e contou ao meu pai. Ele mentiu por medo, disse a todos que, ao chegar na estrebaria, encontrara o irmão caído. Por esse motivo, acreditou no que você disse. Depois do encontro de vocês, papai também procurou o Espiritismo, e isso foi uma bênção para meus pais. Após aquela conversa, meu genitor sentiu-se tranquilo, perdoado e em paz. Fui mesmo Francisco? Quis saber. Ainda tem dúvida? Não respondi, convicto. Ricardo, fiz parte desta história. Na minha encarnação anterior, fui a mãe de Otávio e de você, como Francisco. Será que é por isso que nos amamos tanto? Perguntei. Devemos aprender a amar a todos. Clara respondeu tranquila, mas suspirou ao lembrar do pai. Não agi corretamente com Otávio. Por você ser meu filho mais novo, dei-lhe mais atenção, não escondi a minha preferência. Julguei Otávio culpado pelo acidente, talvez por intuição. Sofri muito e não me esforcei para reagir. Fiquei deprimida e, num ato de desespero, tomei todos os comprimidos de remédios para 2 meses de tratamento, e desencarnei. Meu esposo escondeu esse fato de todos, somente ele soube que eu me suicidara. Foi um período muito triste e de sofrimento. Ainda bem que na espiritualidade todos os atos indevidos são analisados com misericórdia. Por estar doente, fui socorrida após um tempo em que fiquei no Vale dos Suicidas. Meu filho Francisco, ou seja, você, me ajudou e voltamos a reencarnar e ficar juntos. Isso explica seu retorno tão jovem ao além. Falei. Aprendi a dar valor à vida em todos os seus estágios. Recebi uma reação e uma grande lição. Deveria, Ricardo, ter tentado viver na minha penúltima encarnação. Esqueci que Otávio era também meu filho e necessitava da mãe, de mim. Quis morrer pensando que ficaria com meu filho Francisco. E não fiquei. Suicidas normalmente ficam separados de afetos no plano espiritual. Voltei a vestir um envoltório carnal como filha daquele a quem deveria ter amado, confortado e consolado. Por ter deserdado a oportunidade da encarnação, vim nesta minha última roupagem física para retornar jovem. E fiz novamente Otávio sofrer. Mas nada é injusto, meu filho, pai, aprendeu pelo sofrimento. Quando Clara mudou para o além, pensei, julguei ter sido uma injustiça. Ela estava feliz, tinha tudo o que queria. E tudo acabou com a morte do seu corpo físico. Pensava. Tantas pessoas querendo morrer, e ela, que não queria, morreu. Agora compreendia. Clara recebeu uma reação, que foi também um aprendizado. Fez Otávio sofrer por 2 vezes. Por isso quis minha ajuda, para tentar amenizar o sofrimento dele. E conseguiu. Por 2 vezes, fui despojado do físico com pouca idade. Como Francisco era criança, nesta, não cheguei à velhice. Haverá motivos? Quis saber. Para tudo temos respostas. Sempre podemos saber por intuição. Isso porque todos nossos atos estão gravados em nós. Sinto, Clara, que fui um assassino. Tirei da vida física pessoas que amavam viver e queriam continuar encarnadas. Será que resgatei? Perguntei, preocupado. Podemos também sentir isso. Concentre-se e sentirá se está aqui te consigo. Fiz o que ela me recomendou. Por uns minutos me concentrei e procurei sentir em mim se estava com atos negativos sem reparados. O que sente? Clara perguntou. Que estou quite comigo, respondi, seguro. Não quero ainda lembrar minhas outras existências. Para mim, bastam aquelas que tive como Francisco e Ricardo. Não devemos nos preocupar com o passado, mas, sim, com o nosso presente, para termos um futuro melhor. Clara me aconselhou. Despedimo-nos.
Mas passamos a nos encontrar sempre e também via todos os meus familiares. Conversávamos e trocávamos informações. Meus pais não estão juntos, preferiram ser amigos. Meu pai amava mesmo sua segunda esposa. Numa conversa com minha mãe, queixei-me: mamãe, sinto Nívia diferente. O que será que está acontecendo? Nívia está com ciúmes de você. Ela está pensando que agora você está com Clara. Por que isso? Perguntei rindo. Ainda, infelizmente, somos egoístas. Quando amamos, queremos posse total. Nívia sabia que você amava muito Clara, porém Clara estava morta e você, ao lado dela. Agora, com a compreensão que teve no estudo do Espiritismo, sabe que a vida continua, que você está no além e Clara também. Infelizmente, sofre por ciúmes. O que faço? Não quero que Nívia sofra. Clara e eu somos amigos. Meu filho, mamãe explicou, aqui no plano espiritual podemos sempre ver afetos. Mas o melhor é sermos amigos de todos e querer que aqueles a quem amamos sejam felizes. Vemos neste lugar casais que, de fato, são ligados pelo amor sem egoísmo, mas, normalmente, casais aqui se tornam amigos. O sentimento de amizade deve ser sempre expandido. Tive permissão para levá-lo a visitar seu lar terreno e conversar com Nívia. Vamos na semana que vem. Prepare-se. Pensei muito. Entendi o que Nívia estava sentindo. Se ela se casasse de novo ou namorasse, precisaria me esforçar para não sentir ciúmes. Não é porque desencarnarmos que mudamos nossos sentimentos. Não deixamos de ser egoístas de repente. Queria muito aprender a viver no além e me esforçar para ter somente bons sentimentos. Aguardei, ansioso, a visita ao meu ex-lar. Mamãe volitou comigo. Era noite, e todos dormiam. Entramos no meu antigo quarto. Nívia dormia. Minha mãe deu passes na minha esposa, e ela, em perispírito, deixou o corpo físico adormecido. Ricardo! Exclamou. Você veio me ver. Como está? Sente-se bem? Nívia: estou muito bem. Moro numa colônia. Vim com mamãe. Quero agradecer a você por tudo. Você me fez feliz. E Clara, você a viu? Nívia perguntou em voz baixa. Sim, ela está bem. Mas não estamos juntos. Entendeu? Não estamos juntos. Somos, Clara e eu, somente amigos. Como é a colônia? É bonita mesmo? É sim, muito bonita. Sinto tanto sua falta. Nívia chorou, e eu também. Mamãe colocou-a de volta em seu corpo físico e me puxou. Fomos à varanda. Vi Ana Elisa sentada no banco. Compreendi que minha filha caçula, que estava com 8 anos, deixara seu corpinho adormecido. Ela me viu e sorriu. Abraçamo-nos. Emocionei-me. Paizinho, quero que você esteja sempre feliz. Não se preocupe conosco, estamos bem. Sentimos saudades, mas nos consolamos porque somente sente saudades quem ama. Amamos você. Está indo embora? Sim, filhinha, vim aqui somente para uma visita rápida. Ainda bem, você sabe que não pode ficar aqui conosco, não é? Sei sim, meu bem. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Ana Elisa me beijou e sorriu tranquila. Voltamos. Ao chegar à colônia, comentei com minha mãe. Admiro a maturidade de Ana Elisa. De fato é um espírito que reencarnou para progredir. É uma menina especial. Mamãe me contou que, no outro dia, Nívia acordou tranquila e escutou de Ana Elisa. Sonhei com papai, e ele está ótimo. Ele nos ama muito. Nívia sentiu isso, e não deixou mais o ciúme incomodá-la. Esforcei-me e me dediquei aos estudos, ao trabalho e, quando pude escolher uma tarefa, pedi para ajudar o centro espírita que frequentava quando encarnado. Fui atendido, mas não faria isso em período integral. Ia ao centro 2 dias por semana, para auxiliar na sessão de desobsessão, e voltava no outro dia para a colônia com os socorridos. Foi muito bom, aprendi muito, e via sempre Nívia e minhas filhas, que continuaram frequentando o centro espírita. O tempo passou. Atualmente, trabalho bastante, continuo estudando e faço tarefas no mesmo centro espírita. Nívia não se casou novamente, e as meninas cresceram, são jovens excelentes.
Sou muito grato por tudo que recebi, pelas oportunidades que tive, e uma delas é poder reencarnar. Como assassino no passado, teria de sofrer para sempre. Em vez disso, pela reencarnação, pude aprender, tornar-me um ser melhor e ter o objetivo de melhorar cada vez mais. Ricardo.